se influenciou para o time ser tão abaixo do esperado com tanta estrela naquela Copa? Boa pergunta do Paulo Henrique. Depois que responder dele, emenda uma. Você como capitão, você vê uns caras chegando gordo, fora de forma. Você falou alguma coisa? Você olhou e falou, pô, aqui ferrou, não vai ter jeito? Olha, a gente não tem tanta autonomia para falar isso, tanto é que nós somos atletas. Acho que um atleta, desde o momento que ele chega para disputar uma Copa do Mundo, ele tem que estar bem. Depois, a responsabilidade de vetar esse atleta ou não é da comissão técnica, é do médico, do nutricionista, do próprio treinador. Se eu vejo um cara que está gordo, eu vou falar para o cara, pô, você está gordo, e aí? Você não vai disputar uma Copa do Mundo porque você está gordo? Ele vai falar para mim, ó, você é o capitão, mas vai cuidar da sua vida, você não é o treinador. Só dando exemplo. Quanto ao ambiente que estava em torno da Copa do Mundo, parecia um Big Brother, isso é verdade, todo mundo viu. O Brasil inteiro via os nossos treinos, onde a gente almoçava, onde a gente ia, quando a gente saía. Quer dizer, nós ficávamos no campo de treinamento, tinha 500 pessoas em torno, mais de 10 emissoras ali filmando todos os nossos treinamentos. Não que isso tenha influenciado na derrota da seleção brasileira. Eu sou muito seco e muito frio para determinadas coisas. Eu sou uma pessoa que não inventa desculpa. A França jogou melhor do que a seleção brasileira, ponto final. De repente seria a minha resposta exata para você. Ó, a seleção jogou melhor do que a França jogou melhor do que o Brasil? Jogou. A seleção brasileira era melhor do que a seleção da França individualmente? Sem sombra de dúvidas que era. Por que não ganhou então? Porque a seleção da França naquele momento jogou melhor do que a seleção brasileira. Nós jogamos bem menos do que vocês, do que nós esperávamos, e ninguém entra numa semifinal de Copa do Mundo, numa final de Copa do Mundo e fala assim, poxa, eu não vou jogar hoje. Acontece. Quanto à responsabilidade que deram para o Roberto Carlos, concordo com você, a função do Roberto Carlos não era marcar o Henry. Eu acho que naquela bola, mesmo que colocasse o Lúcio não ia pegar o Henry do jeito que ele subiu. Mas tinham que achar alguém para colocar uma culpa. Infelizmente, pela infelicidade do Roberto, naquele exato momento, ele estava arrumando aquele bendito meião, e foi que taxou ele, e o Henry fez o gol porque ele estava arrumando meião. Mas não era a responsabilidade do Roberto. E realmente, todos nós temos as nossas funções nas bolas paradas, tanto de falta como escanteio. Cada um sabe o seu marcador, cada um sabe o adversário que tem que marcar, quem tem que ficar no rebote e quem tem que puxar os contra-ataques. A imprensa sabia disso também, mas nenhum deles tiveram coragem de falar. Por quê? Porque naquele momento não era bom para a imprensa falar que de repente quem marcava o Henry era o Kaká, ou era o Ronaldo, ou era o Juan. Para eles, naquele momento, não era viável para eles, era viável falar que o Roberto Carlos falhou no gol porque ele estava arrumando a meia e que o Roberto Carlos não tinha condições de ir para a Copa do Mundo. Eu acho que esse desentendimento entre o que realmente aconteceu que a imprensa falou foi o que faltou um pouco. Claro, uma derrota é sempre frustrante, sem sombra de dúvida nenhuma, mas é mais para nós do que para vocês, pode ter certeza disso. Você acha que nós brasileiros, em termos de seleção, somos arrogantes? Para nós nunca, sempre a gente acha um motivo para o Brasil perder. O brasileiro acha que o Brasil tem que ser campeão de todas as Copas do Mundo e não pode perder. Se joga mal e ganha, é igual se tivesse perdido. Mas isso é um pouco culpa nossa, né? Porque nós somos bons. O brasileiro é bom. O Brasil é o único país que conseguiu 5 Copas do Mundo. Então, nós criamos essa expectativa boa para o povo brasileiro. Então, o povo brasileiro não admite que o Brasil perca. O povo brasileiro, quando vai para a Copa do Mundo, ele fala, é o Brasil e quem na final? E às vezes isso não acontece. Mas isso porque nós criamos isso. Isso é legal e dá essa responsabilidade a nós. Nós somos cientes dessa responsabilidade.